Muito bem. Vamos ver ainda um outro lado da comunicação. Que comunicação é essa? Esse é o quinto nível. Que comunicação é essa? É a comunicação profunda. Dá para vocês verem aí direitinho atrás aí? Dá, né? O que é a comunicação profunda? Pode ler, por favor? Nesse nível de comunicação, há participação mútua de ideias e sentimentos pessoais, que é o objetivo máximo da comunicação. O que é participação mútua? Os dois participam, os dois se envolvem, os dois se interessam pelo assunto, os dois têm tempo e têm prazer, sabe, de se envolver no assunto. Então esse é o quinto nível, John Owen coloca no seu livro, né, a questão da comunicação profunda. Tá? Então vamos pensar um pouquinho, que nível está a sua comunicação? Vamos voltar um pouquinho atrás? Primeiro nível, trivial, é aquela comunicação vulgar. Oi, bom dia, como está? A comida está pronta? Eu estou com fome? É aquela conversinha rápida, né? A comunicação sua afetiva, vocês conversam, mas não tem campo para comentar, não abre campo para comentar as coisas, né? É aquele negócio, eu falo, mas ele não diz nada, ele não me dá um retorno, não me dá o feedback, né? A comunicação com ideias e opiniões é quando você abre as portas, se você expressa o que você sente, o que você pensa. Então, quando você faz isso, a pessoa começa a te conhecer. E é assim também lá fora. Quando você está conversando com alguém, como é que você começa a colocar suas opiniões, é a hora que você começa a ser o quê? Conhecido. As pessoas passam a ver você de maneira diferente. Bom, ele disse ali alguma coisa, a opinião dele foi essa, a ideia dele foi essa. Então, nós somos examinados pelas coisas que nós colocamos, né? Muito bem. E a outra comunicação, então, é a comunicação através de sentimentos e emoções. Eu tenho que ter sentimento. Quando você está conversando com a sua esposa, olhe bem nos olhos dela, olhe bem nos olhos dele e vibre com o assunto que está em pauta, né? É na hora do café? Então, mesmo tomando um cafezinho ali, tome lentamente, tá? Deixa as emoções tomar conta desse diálogo tão gostoso na vida de vocês, nas nossas vidas, tá? Ainda mais que a nossa vida é tão corrida, na verdade, é muito trabalho, você chega cansado. Se você não cuidar do seu diálogo, da sua comunicação, o casamento começa a morrer. Ele começa a morrer, tá? Eu já aconselhei muitos casais na minha vida como pastor. E todos eles sempre tocam nessa questão. Lá em casa nós temos pouco diálogo. Eles resumem nisso. O que é pouco diálogo? É falta de conversa, falta de comunicação. Entende? E aí, quando não tem comunicação, cada um quer ser mais poderoso que o outro, né? E aí a coisa complica. Tá? Então vamos partir para essa comunicação profunda. Aqui os dois se envolvem, os dois conversam, tem tempo os dois conversarem à vontade, porque há um envolvimento, há o interesse de um lado e o interesse do outro. Tá? Muito bem. Vamos vencer aqui algumas barreiras da comunicação. Até então, agora nós vimos alguns níveis da comunicação. Tá? Quando eu falo aqui som, o que eu espero quando eu falo aqui? Eu espero um retorno, não é verdade? Eu não falo som por falar, eu falo porque eu estou querendo saber se eu estou ouvindo a minha própria voz. Não é? Se eu não estou ouvindo, alguma coisa está errada. Ou no microfone, ou aqui na mesa, ou pode ser na caixa de som. Não é? E isso os técnicos chamam de os ruídos do som. Não é isso? Vocês estavam cantando aqui um dia, as mulheres, lembram? E de repente, parou aqui, né? Pode ser alguns barros no fio, alguma coisa se conectou, mas vocês na hora sentiram um pouquinho de diferença, ainda bem que vocês não pararam de cantar, né? Porque esses são chamados exatamente o que eu disse antes, que é a palavra? Os ruídos e o som. São chamados ruídos que te pegam de surpresa, né?
Muito bem, então vamos vencer as barreiras da comunicação. Eu não sei o nível de comunicação no seu relacionamento. Eu só espero que você, como eu, fiquemos com esse nível aqui, que é a comunicação profunda. Não fique com o primeiro, não. O primeiro é trivial, é só aquele dia a dia, aquela monotonia, tá? Aquela mesma coisa todo dia. Não há novidade no diálogo. Então vamos trabalhar com esse assunto aqui agora. Primeira coisa, na comunicação, se eu quero vencer, eu tenho que aprender o que, irmãos? Ouvir. Vocês podem ler o que está escrito ali? Quem não é um bom ouvinte, não é um bom falante. Ou seja, se você não sabe ouvir, você também não vai saber o quê? Falar. Tá? Vamos ver aqui alguns tipos, então. Existe aquele ouvinte que é enjoado. Tá? O que é o ouvinte enjoado? É aquele que sempre acha que ouviu esta conversa. Ele está sempre dizendo, lá vem ela outra vez. Você já ouviu um assunto várias vezes? Esse é o ouvinte enjoado, ele não aguenta ouvir outra vez. Esse é o problema da comunicação. Deixa-me dizer para vocês por quê. Porque nós temos no nosso perfil de comportamento 4 áreas importantes, sabe? Tem pessoas que são espontâneas, tem uns que são meticulosas, ou seja, elas são repetitivas do assunto, mas isso não é defeito. Isso nós chamamos de pontos fracos. Eu me lembro quando eu era pastor na cidade de Teófilo Otoni, e que eu ia à cidade onde os pais da minha esposa moram. Lá tem um senhor que já morreu, mas todas as vezes que eu ia à sua casa para dar para ele a Santa Ceia, ele falava assim, eu ajudei a fundar essa igreja, toda vez. Isso era todo mês. Ele era um dos fundadores da igreja, né? Então ele dizia, eu ajudei a fundar a igreja. Ele ia falar, fundar, né? E eu ouvia a história dele. Todo mês eu tinha o prazer de dizer aquilo para o pastor. Eu dizia, que bom saber que o senhor faz parte da história desta igreja. Entende? E então, se eu sou um ouvinte enjoado, eu falo, lá vem ele outra vez, com a mesma história. Não é verdade? E às vezes no casamento, a história tem que ser repetida para que o marido entenda, haja o retorno. Lembra da comunicação ali? A comunicação maior, porque enquanto não houver, tem que haver essa assistência mesmo. Às vezes o esposo está dizendo, a esposa não está querendo abrir campo para dialogar, ele vem dizer, lá vem você com essa conversa outra vez. Não é assim? Esse é o ouvinte enjoado. A pessoa começa a dizer a mesma coisa e começa, lá vem ela. Então ele já corta, sabe? E isso é falha de comunicação. Porque mesmo que a pessoa repita o assunto, sempre tem novidade. Sempre tem novidade. Ela não vai dizer com as mesmas palavras que ela disse da outra vez. Ela vai dizer algumas palavras, mas vai ter novidade. Então não seja ouvinte enjoado. Aprenda a ouvir. Quando você aprende a escutar, você está partindo de um princípio excelente para quando você falar bem. Por isso que nós colocamos ali, não é um bom falante, não é? Então esse é o ouvinte enjoado. É aquele que sempre acha que ouviu essa conversa. E às vezes nem ouviu. Mas ele é enjoado. Não, eu já vi isso aí. Não precisa nem dizer mais nada não. Ele não dá nem tempo da esposa terminar a conversa, ou o marido terminar a conversa, e ela já também está cutucando ele. É um lado e outro. E isso não é bom. Então vamos vencer as barreiras da comunicação. Primeira lição, qual é? Aprenda a ouvir. Se você não aprender a ouvir a sua esposa, você não vai ajudá-la. Se a esposa não aprender a ouvir o marido, você não vai ajudá-lo. Então, a comunicação é entre duas ou mais pessoas. Ninguém fica falando para a parede. Você fala com alguém. Então, um precisa ajudar o outro. Mesmo que você já ouviu aquilo, escute. Não seja o ouvinte enjoado. Tá bom? O que é o ouvinte seletivo?
Esse é outro problema na comunicação. O que é o ouvinte seletivo? É aquele que escuta só o que lhe interessa. Não, essa aí é boa, pode falar. Esse assunto me interessa, pode vir quente. Esse é o ouvinte seletivo. E num diálogo, numa comunicação, eu não tenho que selecionar nada não. Entende? Eu não tenho que selecionar nada. E você convive com sua esposa, nós estamos dentro da mesma casa todos os dias, na verdade? E se essa comunicação não for gostosa, queridos irmãos, amigos, realmente o casamento vai perder o seu objetivo. Viu? Eu já ouvi de mulheres dizer assim para mim: eu converso com as minhas amigas porque o meu marido não tem tempo de me escutar, ele não para para me ouvir. O marido fala também, eu converso com meus amigos, eles acabam sabendo das nossas vidas porque a minha esposa não tem tempo para me escutar. É um sempre desculpando o que está cansado, também estou cansado, e é resultado, né? Nós precisamos tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque aí fora a tecnologia está fazendo de tudo para melhorar a comunicação. Saiu agora um celular interessante, aonde quem tem esse celular, quando você liga para a pessoa, porque o meu celular do seu, você vê a pessoa também nele, falando com você, você vê a imagem da pessoa. Já viu? O iPhone? O Paulo e o Mateus compraram um, né? Aquele gosto de ter isso, mas eu não tinha visto. E eles então falaram com o meu genro daqui de casa, e você vê o filho na tela o genro, como você está vendo lá no computador. É uma coisa incrível. Então lá fora, o mundo está fazendo de tudo para que a tecnologia da comunicação melhore. Nós tenhamos condições. Daqui um dia, isso que eu estou falando aqui vai ficar para trás, porque as coisas vão ficando novidade. Então, e nós estamos esquecendo que a comunicação nossa também tem que melhorar todos os dias. Senão, o casamento vai só afundando. Tá? E tem muitos casais que, na verdade, só vivem de aparência. Mas dentro da casa é bem diferente. A comunicação é complicada. E eu tenho certeza que isso faz uma falta tremenda. Não é? Eu nunca me esqueço de algo que eu li essa semana. Um senhor falou assim, alguém perguntou para ele: o senhor gosta de pão? E ele falou assim: eu gosto daquele pão comprido, aquele pão de sal. Aquilo chama bisnaga ou bengala, né? E ele falou assim: mas eu corto essa pontinha do pão aqui, que é a parte que eu mais gosto, e dou para minha esposa, porque eu amo ela. E ela estava também na hora do diálogo, quando alguém perguntou ao marido se ele gostava do pão. Aí a esposa falou assim: bom, já que ele falou que me dava esse pedaço aqui porque me ama, eu vou dizer, eu estava comendo por amor a ele, mas eu não gosto dessa parte. Então, a partir de hoje, já que nós podemos falar, vamos comer hoje a melhor parte, cada um de nós. Ou seja, o que ela quis dizer? Em casa. Não tinha comunicação. Eles não tinha tempo de expressar. Eu não quero isso aí. Mas ele chegava: isso aqui é sua, isso aqui é seu. Entende? Então ela disse: bom, já que você, ela estava perante o conselheiro, já que você falou isso, eu comi essa parte porque respeito a você, você sempre me dava, mas é a parte que eu mais detesto. Então a partir de hoje eu vou comer a parte boa. Né? Quer dizer, começou a haver o quê? Uma comunicação. E ela pôde dizer que aquilo que ela comia ela não gostava. E o marido ia continuar dizendo: não, isso aqui não é provar meu amor por você. Não, existem maneiras que você pode provar o amor para a pessoa sem fazer aquilo que ela não gosta.